Aqui na CNN Brasil, a gente sempre valoriza o outro lado, dá o direito para que as pessoas se manifestem. E para falar sobre essas investigações da Polícia Federal, a gente conversa com o próprio presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Presidente, obrigado por ter aberto espaço na agenda do senhor, uma agenda atribulada de encontros políticos e conversas para falar com a CNN Brasil. Minha primeira pergunta é muito simples. O senhor indicou as emendas parlamentares, como foi destacado na decisão do ministro Flávio Dino? Bom, boa tarde a todos vocês. Nós fazemos sugestões dessas emendas. Veja bem, eu tenho pleito de todos os prefeitos, de muitos prefeitos do Brasil, eles vão falar com a presidência, porque eles não têm, os deputados, os recursos que os deputados têm não são suficientes. Então, nós sugerimos para a liderança e para as comissões, porque nós temos várias comissões pelo tamanho da bancada. Por exemplo, a Comissão de Saúde é nossa, que tem verba própria também. Então, nós sugerimos que possa doar para esses municípios. E é nisso que eu entro. Isso é só política, não tem outra coisa. Eu tenho que receber os prefeitos e avalio aonde, quem precisa mais, quem precisa menos. E aí dividimos uma parte os deputados cedem, uma parte das emendas deles, nas comissões também, e aí nós indicamos, sugerimos que dê o dinheiro, que passe dinheiro da saúde, passe dinheiro para as ações da prefeitura, para obras, para que o cidadão possa receber esses recursos. Isso é normal em todo partido político. E esse pessoal, quando não tem ajuda, eles pedem para o presidente do partido, porque eu tenho mais força com os deputados, eles dividem, deixam uma parcela para a liderança fazer. Quem faz a indicação é o líder. Então, ele atende às sugestões que eu mando, as que são possíveis. E também eu não peço o impossível, que eu tenho experiência do que eu posso pedir, aonde que nós podemos chegar, para que possa atender esses prefeitos. Para conseguir entender, presidente, então os senhores faziam uma sugestão. Explica para a gente como seria esse processo de sugestão. O senhor falava diretamente com os deputados federais que tinham essas emendas ou as comissões, ou o senhor falava com o líder do PL, o líder do PL falava com os parlamentares? Sim, ele falava, deixa uma cota para nós aqui, por exemplo, chega para um deputado e fala, deixa 3 milhões para a gente deixar para os pedidos que vêm da presidência. Por quê? Porque os prefeitos se desesperam por recurso. A maioria não tem recurso. Então, eles vêm a mim e pedem, eu faço a relação do que pode ser atendido. Então, eu faço uma sugestão para a liderança e aí eles tocam para frente, discutem. Olha, aqui não vai dar, já acabou a verba aqui da saúde. Tem verba no turismo, por exemplo. Aí tem prefeituras que não conseguem cumprir, nós temos que muda para outro lugar, para atender o cidadão. E isso é uma prática normal em qualquer partido. Agora, o grande problema, aí eu vou te adiantar, Felipe, o grande problema é que o ministro Flávio Dino, nós tivemos um problema lá há um tempo atrás, que eles queriam fazer uma cota para cada presidente. E os presidentes foram contra ter cota. Por quê? Eu não preciso ter cota. E nem ficaria bem eu ter cota. E por quê? Porque nós sabemos que nós somos atendidos no que é possível pela bancada e pelo líder. O líder é que indica, o líder é que faz o pedido para o governo. Então, quer dizer, esse problema deve ter sido por causa disso. Porque eu entendo que o ministro Flávio Dino, ele achava que eu tinha uma cota. E isso não existe em nenhum partido. Não existe isso. O que existe é esse pleito que a gente faz. E, por exemplo, eu já fiz pleitos do seguinte: pedi para cada deputado fazer uma emenda para o Hospital do Câncer lá de Barretos. Então, cada um fez 200 mil, 300 mil. E isso ajudou muito o hospital. Foi um ano que eu fiz isso, que eles me pediram. E eu pedi para os deputados, eles me atendem. Isso quer dizer, pedi uma sugestão.
E a gente consegue fazer alguma coisa boa desse jeito, atender as pessoas que mais precisam. E é uma prática normal, é política. O senhor falou da sugestão. Houve algum tipo de pressão aos deputados federais para que eles guardassem esses recursos para essa indicação ou não? Não. Cada um faz o que quer. Tem gente que não consegue doar porque tem compromisso demais. Pega regiões aí que são regiões muito pobres. E esse não pode doar. Mas tem uns que podem doar. Eles cedem uma parte. Olha, pode contar com 3 milhões das minhas emendas. E deixa com o líder. E aí nós vamos sugerindo, vai colocando na fila e vai entrando. Isso é normal. Agora, eu queria também falar, Uribe, sobre o bloqueio que fizeram de 119 milhões. Eu não tenho esse dinheiro. Nem que eu acertasse 2 vezes na loteria, eu teria esse dinheiro. Esse 119 milhões é o valor total das emendas que foram doadas. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor, porque a gente estava conversando com fontes da Polícia Federal e chamou muita atenção. É um valor muito alto, 120 milhões. O senhor não tem esse patrimônio, é isso? Não, imagina, mas nem perto. Eu gostaria de ter. Mas nem que eu acertasse 2 vezes na Mega Sena, eu teria esse dinheiro. Mas eles fizeram do valor total das emendas e o bloqueio saiu desse tamanho. Então, o cidadão que vê isso pensa que eu tenho esse dinheiro para pagar. Quer dizer, jamais teria. Ele bloqueou as minhas contas quer dizer, com isso agora nós vamos fazer a nossa defesa e vamos mostrar que nós não cometemos nada de irregular. E as emendas todas são emendas sérias. Não tem emenda para entidade, para essas coisas. É tudo emenda séria, é tudo para município do PL. Às vezes até fazemos emenda para municípios de outro partido, porque esse camarada é de outro partido, esse prefeito, mas ele deu voto para um deputado federal nosso. Então, acontece tudo isso. Então, esse ajuste tem que ser feito. Agora, o que não pode imaginar, eu fiquei impressionado até com a matéria da Globo ontem, que eles abriram o Jornal Nacional com essa matéria e não me ouviram. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Porque, veja bem, nós tivemos a PGR a nosso favor. A PGR deu contra a decisão. Quer dizer, o PGR, que é o Ministério Público, eles deram contra essas ações que iam fazer contra mim. Eles não concordaram. Por isso eu não tive Polícia Federal, não tive essas coisas de pegar meu celular, porque o ministro viu que era demais isso contra mim. Então, agora, nós vamos fazer a nossa defesa, vamos mostrar, as emendas são todas sérias, todas estão sendo executadas, e aí vamos chegar num entendimento para tocar a vida para frente. O senhor falou, então, que não tinha cota. O que chamou a atenção, até naquelas trocas de mensagens entre integrantes do gabinete da liderança do PL, é que tinha algumas mensagens com Valdemar Costa Neto, VCN, numa indicação das emendas. Por isso que o ministro Flávio Dino falou em cotas. O senhor nega, não tinha uma cota estabelecida, era isso? Não. Então, eram sugestões minhas que tinham e que o camarada vai lá, chega lá, não dá para pôr na saúde. Acabou a verba da saúde. Olha, nós temos o presidente da Comissão de Turismo, temos uma verba do turismo, vamos pôr no turismo. Aí eu vejo que o prefeito não vai poder executar, não põe lá, vamos mudar de lugar. É isso aí, isso é natural acontecer, porque não adianta você pôr um dinheiro de turismo para um prefeito que não tem projeto, que não tem nada. Então isso aí tem que ter ajustes. E às vezes o que é? A maioria das vezes o dinheiro acaba, essas cotas acabam. E por isso que tem que ter essas sugestões, eles têm que estudar na liderança como proceder. É natural isso aí, para atender as minhas sugestões. O senhor falou das emendas e era desse ponto que eu gostaria de tratar, da destinação delas. O ministro Flávio Dino coloca uma planilha que foi feita pela Polícia Federal. E nela você tem recursos em saúde, por exemplo, em turismo e em cidades. E aí tem municípios em São Paulo, Rio de Janeiro, tem município no Pará, tem município na Bahia. O senhor conseguiu ter comprovação de que esses recursos foram de fato investidos em iniciativas? Sim, isso não tenha dúvida, que ele já deve ter visto.
se as emendas foram emendas sérias ou não. Isso a Polícia Federal já viu, porque não tem nenhuma entidade lá, não tem nada para uma entidade qualquer, é só para a prefeitura e só coisas sérias. E todas estão sendo executadas, todas. Isso aí depende, a prefeitura começa a fazer as contratações e tudo mais. E é natural que seja desse jeito. E é um ajuste que a gente faz todos os anos, sempre foi feito. Eu dei um exemplo também outro dia, por exemplo, numa entrevista que eu fiz, o Tiririca era deputado nosso, ele saiu do partido agora, porque ele foi o último colocado e viu que não ia conseguir se eleger para São Paulo. Então ele vai ser candidato pelo Ceará e mudou de partido. Aí, todas as emendas do Tiririca, o Tiririca não tem contato com o prefeito. Veja bem. Então, acertei com o Tiririca, quando ele foi eleito, você deixa essas emendas para a gente atender os municípios nossos, que ele não tem contato. E ele fazia isso direitinho, dividia as emendas dele conforme nossos pleitos, conforme nossas sugestões, porque o Tiririca não tem voto de prefeito, ele tem voto de opinião. Então, eu pegava as emendas dele e sugeria que ele desse para tal lugar, ele sempre fez isso. É normal isso aí. O senhor fala que não tem esses recursos que foram congelados e que era uma prática que o senhor considera normal dentro do Congresso Nacional. O senhor está disposto a conversar com o ministro Flávio Dino para esclarecer essas questões, para explicar que é uma sugestão e não era uma obrigação? Como? Não, para explicar para o ministro Flávio Dino que o senhor está me explicando, de que eram sugestões, não era uma obrigação. Sim, eu achava que até ele podia ter feito isso, porque, por exemplo, eu fui contra o que fizeram com o Ciro. Eles deviam chamar o Ciro e mandar, explica tudo isso aqui. Se estiver errado, toma providência. Até com o Jacques Wagner. Por quê? Porque essas pessoas representam muita gente. O Ciro, por exemplo, tem deputados no PP que são sérios e que não querem ter problemas. Então, você atinge esses deputados. Quando você faz com o Jacques Wagner o que fizeram também, podiam ter chamado ele. Explica isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por quê? Porque ele era líder do governo, senador da República, ele representa muita gente. Então, você prejudica muita gente indiretamente. E essas coisas têm que ser dessa forma. Se você chama o camarada para explicar e para justificar, se está errado, toca chumbo. Se não está errado, está tudo bem. Presidente, hoje a Procuradoria-Geral da República, como trouxe o próprio Flávio Dino, foi contra, inclusive, uma operação de busca e apreensão contra o senhor, e ele acabou não levando isso adiante, como sugeriu a Polícia Federal. Hoje a gente teve uma nota do presidente da Câmara dos Deputados criticando bastante essa iniciativa e essa investigação. O senhor chegou a conversar com o Hugo Motta a respeito desse assunto? Não, ele me ligou, ficou muito preocupado com o processo. Ele ficou muito preocupado. Eu acho que o Alcolumbre também deve tomar alguma providência no Senado. Porque isso é política. Isso é política, é feita dessa forma. O que não pode é fazer emenda errada para órgãos que não são sérios, para alguma associação. E isso é que não pode. Agora, a emenda séria para os municípios, eles dependem disso e o dinheiro não dá para todos. Por isso nós temos que fazer essa divisão. O senhor avalia, o senhor tinha dito que anteriormente tinha uma defesa em relação a mudar um pouco a divisão dessas emendas, que até mesmo os presidentes de partido pudessem indicar. O senhor acha que seria viável fazer algum tipo de mudança em relação a esse ponto? Não, fui contra. Nós chegamos a discutir isso na Câmara e no Senado, e eu fui contra isso aí. Eu falei, isso não vai dar certo, esquece. Isso é do deputado, tem que ser dele. Se ele quiser ceder para o partido, para atender os prefeitos que têm necessidade, tudo bem. Agora, eu sempre fui contra a cota. Eu acho que o ministro Flávio Dino achou que eu teria uma cota e que isso não existe. E eu, inclusive, fui contra isso quando tentaram fazer isso aí para dar mais força para a presidência do partido. Eu fui contra. O senhor tem criticado essa postura, no caso do senhor, em relação ao ministro Flávio Dino. Mas o senhor defende essa série de ações do ministro em relação às emendas parlamentares, numa tentativa de trazer transparência? Sim, tem que ser transparente, lógico. Não tenha dúvida disso. Tem que ser transparente. As emendas
emendas têm que ser transparentes. Tem fiscalização, tem que ter controle, mas toma cuidado com isso. Porque não adianta você fazer uma emenda, perder um dinheiro por emenda para o turismo, por exemplo, do camarada que não tem projeto, não tem o que fazer. Então, dá trabalho. Porque tem prefeituras, por exemplo, que tem problema na saúde e não pode receber dinheiro da saúde. Ele não tem classificação para receber o dinheiro. E tudo tem limite. Tem limite. Tem limite. Então, nós procuramos atender esse pessoal, porque, por exemplo, você falou que tem emenda para a Bahia. Tem grandes emendas para a Bahia, porque nós só temos um prefeito na Bahia. Só o prefeito de Porto Seguro. Pegamos nosso prefeito, queremos que a base dele é muito forte e precisamos dele para a eleição de governador, de senador, de deputado federal, deputado estadual. Então, nós carregamos o nosso prefeito, porque nós só temos um. Então, quer dizer, você tem os lugares que você tem, quem faz isso é o presidente do partido. Presidente, gostaria de aproveitar também e falar um pouquinho de política nessa nossa entrevista. Uma informação que foi divulgada nesse final de semana é que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro decidiu ser candidata. O senhor foi informado mesmo? Ela vai ser candidata ao Senado Federal, aqui no Distrito Federal? Bom, ela nunca me falou que não ia ser. Eu tinha feito minha nota, porque ela falou para mim que... Não, ela falou numa conversa, a primeira conversa comigo, ela falou que não ia ser, que não queria nem ser candidata a deputada a mais. Falei, isso é um prejuízo para o partido muito grande, presidente. Eu chamo ela de presidente. É muito prejuízo para o partido, prejuízo para a sua vida. A senhora se elege senadora, fica 8 anos, a senhora vai aprender, vai ter uma base boa para a senhora seguir para frente na política, porque ela é nova. Então, eu acho que ela sai candidata e vai chegar em primeiro lugar em Brasília, não tenho dúvida disso. O senhor ainda acredita que ela vai subir no palanque do Flávio Bolsonaro? Eu acredito. Eu sempre digo o seguinte, nós não podemos brigar entre nós, porque se nós perdemos a eleição, o Bolsonaro fica mais 10 anos preso. Não podemos perder isso aí. Não podemos perder o trabalho dela, de ninguém. Ela fez um trabalho muito grande no Brasil, que foi reconhecido por muita gente. Ela tem a habilidade, nós temos que ter entendimento para que ela participe da campanha, porque ela é muito importante para nós. E como o senhor avalia esse movimento dela, dos imparáveis? É uma dissidência dentro do PL Mulher ou o senhor acredita que não? É um outro movimento do partido? Não, ela quer fazer eu acho que é justo ela fazer esse movimento, porque ela tem contato com muitas mulheres no Brasil. E ela quis fazer esse movimento, mas ela quis sair da presidência do partido. Eu não queria que ela saísse, de jeito nenhum. Mas ela quis sair porque nós tivemos desentendimento lá no Ceará, Uribe. Sim. No Ceará, o nosso pessoal resolveu apoiar o Ciro. O Ciro briga até com o irmão. Ele é desse jeito. Mas acontece que é o único cidadão que pode vencer o PT no estado do Ceará. E o nosso presidente lá, André Fernandes, ele perdeu a eleição por 10 mil votos lá em Fortaleza. Eles têm muita força lá. E se eles não vão para o Ciro, ia dificultar a vida do Ciro. O que nós precisamos é derrotar o PT. Não tem outra pessoa para derrotar o PT que não seja o Ciro. A gente faz as coisas que a gente não quer. O Ciro também faz as coisas que ele não quer para ganhar a eleição. Tem que fazer. Vai fazer o quê? Aí vamos ver no segundo turno. Segundo turno é que vai mandar, porque nós não temos dúvida que nós vamos ter segundo turno no Brasil. Não temos dúvida disso. E não temos dúvida, quem vai estar no segundo turno vai ser o Flávio Bolsonaro e o Lula. Então nós temos que estar preparados para isso. Aí no segundo turno nós vamos poder fazer uma votação maior no Ceará do que o Bolsonaro fez. Tem que trabalhar desse jeito. A gente, do jeito, talvez até o Ciro não quisesse não quisesse estar junto com a gente. Eu acredito nisso. Mas ele precisa dos nossos votos, se empenhou para isso. Ele tem uma boa relação com o André Fernandes, e o André Fernandes tem que ser prestigiado, porque ele construiu um partido forte lá no Ceará. E é o único jeito da gente derrotar o PT. A presidente Michele Bolsonaro ficou muito chateada com isso. Mas nós atendemos ela em outros lugares.
Ela sempre fez pleito para as mulheres em outros lugares, ela foi atendida, porque ela merece ser atendida, porque ela fez um grande trabalho para o partido. Então, tem que ter esse ajuste, nós temos que ajustar isso aí para a eleição, porque o importante para nós é termos o Bolsonaro de novo do nosso lado, porque o Bolsonaro é um cidadão que não é desse planeta. Ele tem um carisma, fez um trabalho para o país. Uribe, veja bem, ele só governou 2 anos. 2 anos foram pandemia, o Brasil fechado, o mundo fechado. E ele conseguiu recursos para todos os municípios enfrentarem toda essa pandemia que nós enfrentamos. Deu dinheiro para todos os municípios, todos do Brasil. Ele conseguiu muita coisa, ele só governou 2 anos, porque a pandemia foi falta de sorte acontecer no nosso governo. E com isso, muita gente até hoje não se recuperou. E o Bolsonaro fez de tudo, deu R$ 600 para o pessoal lá do Nordeste, para o pessoal que precisava sobreviver nesse período de pandemia. Porque tudo fechado, o cara não tinha como trabalhar, com serviço próprio e tudo mais. Ele teve muito sucesso. Bolsonaro, no governo do Bolsonaro, até o Correio dava lucro. Então, quer dizer, ele foi muito bem. Só que nós pegamos 2 anos de pandemia, foi muita falta de sorte. E isso foi ruim em todo mundo, não foi só para nós. Presidente, a gente já está encaminhando para o final. Gostaria de fazer apenas mais 2 perguntas para o senhor. A primeira, o senhor falou de Tereza Cristina como candidata a vice-presidente de Flávio Bolsonaro, mas o PP está resistindo. Que outro perfil o senhor vê, que outro nome que pode ser vice? Estão falando da Daniela Marques também, se o Republicanos apoiar o Flávio. Adoro a Daniela, ela é competente demais, mas não tem voto. A Tereza Cristina tem. Ela tem imagem em todo o país como uma política de sucesso. Ela foi excelente ministra da Agricultura, deu um show. E ela tem um carisma pessoal forte, ela dá credibilidade para a nossa chapa. Se ele escolher outra, porque quem vai escolher não vai ser eu, isso vai ser o Bolsonaro, vai ser o Flávio, ele tem que se sentir à vontade. E isso, quem eles escolherem, nós vamos para frente. Agora, eu acho que a Tereza Cristina reúne as melhores condições, porque ela é muito boa. Para terminar nossa conversa, o Flávio Bolsonaro, numa entrevista, quando surgiu toda aquela história do Dark Horse, do Banco Master, ele falou que divulgaria as notas dos investimentos feitos no filme. Ele até agora não divulgou. O senhor defende transparência nesse processo, até para o eleitor de direita? Foi difícil, porque eles, quando foram atrás de dinheiro, eles não tinham recurso. Quando ele foi falar com o banco, com o Vocaro não tinha problema. Ele tinha que recorrer a quem tinha recursos. E isso deu um mau entendimento para ele, porque o pessoal não aceitava, porque quando descobriram isso aí, o Banco Master estava explodindo de irregularidades. Mas quando ele foi pedir o dinheiro lá, eles estavam dentro da lei. E aí, tocaram para frente. E aí ele foi recuperar e foi tentar recuperar para ver se recebia o resto do dinheiro, porque eles não tinham dinheiro para terminar o filme. É natural isso aí. E isso teve um desentendimento, porque quando explodiu o negócio do Banco Master, aquilo chocou o país todo. Pô, mas você fez negócio com o Banco Master? Não, eu fiz negócio com o Banco Master quando o Banco Master estava dentro da lei. Esse foi o problema. Mas isso já foi resolvido. Mas o senhor acha que ele tem que divulgar essas notas só para provar que foi investido no filme mesmo? Ele deve ter todo, eu não tenho dúvida disso, que isso tudo foi para os Estados Unidos. Agora, precisa ver se ele consegue. Eu acho que na situação que o Vocaro está, ele não tem nem como ter elementos para trabalhar nisso aí. Isso precisava ser o banco para fazer. Eu não tenho como te dar outras indicações, porque nunca tive contato com esse pessoal, e graças a Deus. E o que eu penso? Quando você vai atrás de recurso, é desse jeito, não tem outro jeito. E aí eles passam o dinheiro direto, precisa a justificativa dele. Eu acho que se ele quiser, ele apresenta. Mas eu não acompanhei esse assunto. Presidente, agradeço a presença do senhor no Agora CNN.
A gente conversou com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Muito obrigado por ter aberto na agenda do senhor esse espaço para conversar aqui com a CNN Brasil. Aqui na CNN a gente faz jornalismo com J maiúsculo, com a informação neutra e principalmente com o espaço para o outro lado. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Uribe. Um grande abraço para vocês e obrigado pela atenção.